Salve, salve família! No vídeo de hoje iremos falar a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de uma semana. Desde o dia 24 de fevereiro, a comunidade internacional assiste com perplexidade a invasão da Ucrânia pela Rússia. Como outras nações vizinhas, os dois países têm tantos laços históricos e culturais que as unem quanto que as separam. Essa herança em comum remonta ao século IX, quando Kiev, a atual capital ucraniana, era centro do primeiro Estado eslavo, criado por um povo que se autodenominava russo. Foi esse grande Estado medieval que os historiadores chamam de Rus, de Kiev, que deu origem à Ucrânia e à Rússia, cuja capital atual é Moscou e surgiu no século XII. A fé professada era a cristã ortodoxa, instituída em 988 por Vladimir I de Kiev, ou São Vladimir, o Grande, que consolidou o reino russo no território que corresponde hoje Belarus. Rússia e Ucrânia se estende até o Mar Báltico. Entre os vários dialetos eslavos falados na região, acabaram se desenvolvendo as línguas ucraniana, bielorrussa e russa. E por causa desse passado compartilhado que o presidente russo Vladimir Putin afirma que russos e ucranianos são um povo único todo. Especialistas apontam, entretanto, que apesar da origem comum, a trajetória dos ucranianos tomou caminhos diferentes da dos russos, pelo menos nos últimos 9 séculos, quando estiveram sob domínio de povos diferentes. Para Andrew Wilson, professor de estudos ucranianos da Universidade College London, é importante ver a Ucrânia, tanto seu território quanto sua identidade, mais como um quebra-cabeça dinâmico do que como uma unidade estanque. Em meados do século XIII, a Federação de Principados de Rus foi conquistada pelo Império Mongol, e na sequência do final do século XIV, o território acabou dividido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado da Lituânia, que mais tarde se juntou à Polônia, que se aproveitaram do declínio do poder mongol para avançarem sobre a região. Kiev e as áreas adjacentes ficaram sob o domínio da comunidade polaco-lituana, o que deixou a região oeste da Ucrânia mais exposta a influências ocidentais dos séculos seguintes. Desde a Contra-Reforma, a resposta da Igreja Católica e a Reforma Protestante, até o renascimento do movimento artístico e cultural inspirado na Antiguidade Clássica, que rompia com os valores da Idade Média. A chamada Galícia dos Carpatos, também no oeste da Ucrânia, chegou a ser governada por um longo período pela dinastia dos Habsburgo, conhecida por estar à frente dos impérios austríaco e austro-húngaro. Assim, essa porção ocidental do país teve uma história completamente diferente daquela vivida no leste ucraniano, disse Geoffrey Hoskin, historiador especializado em Rússia, à revista da BBC History Extra. Muitos de seus habitantes não são católicos ortodoxos, pertencendo à Igreja Greco-Católica Ucraniana ou outras igrejas orientais católicas, que realizam seus ritos em ucraniano e reconhecem o Papa como chefe espiritual. Outra parte da Ucrânia de hoje, como um passado bastante particular, é a Crimeia, com seus laços com gregos e tártaros, e períodos sob o domínio otomano e russo. No século XVII, uma guerra entre a comunidade polaco-lituana e o czarismo da Rússia colocou as terras a leste do rio Dnieper, região que era conhecida como margem esquerda da Ucrânia, sob o controle da Rússia Imperial. Décadas depois, em 1764, a imperatriz russa Catarina, a Grande, desarticulou o estado cosaco ucraniano, que dominava as regiões central e noroeste do território, e passou a avançar sobre terras ucranianas até então dominadas pela Polônia. Durante os anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana. As populações locais foram pressionadas a se converter à fé ortodoxa russa para que pudesse constituir mais uma das pequenas tribos do grande povo russo. Em paralelo, o nacionalismo se intensificou nas terras mais a oeste, que passaram da Polônia para o Império Austríaco, onde muitos começaram a se chamar de ucranianos, para se diferenciar dos russos. Com o século XX, veio a Revolução Russa e a criação da União Soviética, que fez seu próprio rearranjo do quebra-cabeças ucraniano. A parte ocidental da Ucrânia foi tomada da Polônia pelo líder soviético Joseph Stalin no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi constituída a República Socialista Soviética da Ucrânia.
Sob o manto comum soviético, na década de 1950, Moscou atendeu uma demanda antiga da Ucrânia e transferiu a península da Crimeia para a República. Localizada no Mar Negro, no sul, a região também tem laços fortes com a Rússia, que mantém até hoje uma base naval na cidade de Sebastopol. A Crimeia voltou para o controle russo em 2014, quando a Rússia de Putin a invadiu e a anexou. Durante o período de dominação soviética, a tentativa de submeter a Ucrânia à influência russa se intensificou, muitas vezes a um custo humano elevado. Milhões de ucranianos que já faziam parte da União Soviética na década de 1930 morreram em uma grande fome que ficou conhecida como Holodomor, promovida por Stalin como estratégia para forçar os camponeses a se unirem à política comunista de fazendas coletivas. Stalin chegou a enviar um grande número de cidadãos soviéticos, muitos sem conhecimento do idioma ucraniano e com poucos laços com a região, para tentar repovoar o leste do país. Mesmo assim, a Moscou soviética nunca dominou culturalmente a Ucrânia. Decisões econômicas, políticas e militares foram impostas a partir do centro, afirma Rossky. Mas a Ucrânia, abre aspas, tinha certa autonomia nas áreas de cultura e educação, fecha aspas. Embora o russo fosse a língua dominante, as crianças aprendiam ucraniano no ensino primário. Muitos livros eram publicados no idioma local e na segunda metade do século XX, um forte movimento nacionalista ucraniano, protagonizado por pessoas que tiveram uma educação ucraniana, cresceu na União Soviética. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso e em 1997, um tratado entre Rússia e Ucrânia estabeleceu a integridade das fronteiras ucranianas. Os diferentes legados que caracterizam as regiões do país deixaram, contudo, divisões que muitas vezes parecem abismos. As regiões de cada um dos lados dos rios Dnieper têm contrastes profundos marcados pela extensão do domínio russo. A leste, os laços com Moscou são mais fortes e a população tende mais a seguir a religião ortodoxa e a falar o idioma russo. Na parte ocidental, os séculos sob o domínio de potências europeias como a Polônia e o Império Austro-Húngaro acabam contribuindo para que muitos de seus habitantes fossem católicos e que preferissem falar a língua local. Cada lado tem seus próprios interesses, alguns anseiam por retornar ao que se considera sua pátria-mãe, enquanto outros anseiam por trilhar caminhos independentes. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha no WhatsApp com seus amigos, pois isso é muito importante. Se inscreva no canal e comenta aqui abaixo qual tema que você quer ver para o próximo vídeo.